olhem ao redor, comprem qualquer jornal de amanhã, ou qualquer revista, e vejam a desgraça que está aí ao redor do mundo inteiro, e estão trabalhando para isso. É óbvio que tem uma coisa muito errada com este mundo. Claro, olha o príncipe dele, olha o Deus deste século, um ser maligno, essencialmente maligno como o diabo. Como é que esse mundo vai ter jeito? Não vai, até Cristo voltar. Eu muito poderia falar aqui da consequência do fato de Satanás ser o Deus deste século, e como o crente pode se aproveitar deste conhecimento. Não digo nem um crente, qualquer um que abra as escrituras e creia. O problema é que quem vai ter, problema não, a questão é que quem vai crer é o crente, mas qualquer um, que geralmente é o crente, mas qualquer um que chega e diz, não, eu acredito no que a Bíblia diz, pô, então estude lá, porque você vai ver por que que o mundo não evolui nessa questão de pureza, de paz, de procurar mais a Deus. Ele cada vez afunda mais. Mas o diabo anda na terra rodando. Em que sentido? O que que ele faz tanto? Como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Devorar no original significa engolir, literalmente engolir. Metaforicamente seria engolir espiritualmente, dentro do que Pedro quer dizer. A ideia é um leão, um animal engolindo uma presa de uma vez só. Engoliu. Isso é o que a palavra exatamente significa. Então, o diabo anda querendo engolir as pessoas, obviamente não de uma maneira física, nós nem o vemos, mas espiritual. A ideia de um leão nas redondezas é apavorante. Fugir um leão do zoológico, eu acho que não ficaria ninguém no meio da rua, ainda mais se você fosse morar a um quarteirão do zoológico. É apavorante. Agora imagine que você está indo para casa correndo, quando vê, lá está ele, bem na sua frente, lhe encarando, e começando a lhe arrodear, e rugindo, primeiro pouco, depois aumentando, e daqui a pouco ferozmente rugindo contra você. É algo absolutamente arrepiante, só imaginar isso. E é porque isso é muito incomum, e não se vê um leão, mesmo que estando solto na rua, devorando alguém para se divertir, e nem o contrário, para fazer perversidade. O leão não é malvado. O único motivo que leva um leão a devorar alguém é a fome, é o seu instinto de sobrevivência. A parte de uma diferença que eu vou explicar depois, nós podemos fazer uma analogia com o diabo. O leão e o diabo, ele foi comparado a um leão. O diabo tem fome de almas, fome de gente, da alma humana, não é do seu braço, da sua mão, como o leão tem fome de carne e come carne para se alimentar, e não passa na frente de um leão com fome não, porque ele vai lhe comer fisicamente. Mas o diabo quer comer, engolir espiritualmente as pessoas, porque ele tem fome. A sua própria natureza o leva a desejar que o espírito humano o adore. Isto é devorar espiritualmente, é sugar o espírito de alguém, a ponto deste alguém estar totalmente voltado para o diabo, aos pés do diabo, entregue ao diabo, fazendo o diabo o centro da sua vida, ou as coisas diabólicas, ou os valores diabólicos, o centro da sua vida. O ser humano encontra a realização plena, a vida abundante, quando ele é envolvido por todos os lados pelo Deus que o criou. O homem foi criado para viver com Deus ao lado de si, e mais do que isso, dentro de si,
como Deus de fato se apossa do espírito de quem chega a Cristo pela fé. E Deus chega ao ponto de fundir o espírito do homem com o próprio espírito dele, Deus, o Espírito Santo. Há uma fusão, é profunda esta união. Neste ponto o homem estará adorando a Deus com todas as suas forças. Quando chegar na glória e realmente tiver passado por este processo aqui, iniciado que foi pelo ato de conversão, por ser possuído pelo Espírito Santo, por adorar a Deus um tanto quanto, porque infelizmente nós não adoramos a Deus com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Gostaríamos de fazê-lo, mas ainda temos pecados que nos atrapalham, mas estamos progredindo, que é exatamente o processo da santificação em nós, que nos leva a sermos adoradores cada vez mais perfeitos, a uma adoração cada vez mais plena do nosso Deus, e atingiremos o ápice desta adoração quando chegarmos no céu e não tivermos mais pecado nenhum. Então estaremos totalmente adorando a Deus e envolvidos por este Deus. O problema é que o diabo sempre quis, sempre digo, a partir do ponto em que ele se revoltou contra Deus, ele quis para ele os direitos de Deus. Ele quis para si. Ele quis se exaltar ao ponto em que Deus estava. Ele foi criado um anjo de luz, lindo, poderoso, belo, mas não se conformou. Ele queria mais, ele queria roubar. É um ladrão, pai da mentira, como diz Jesus Cristo sobre ele. Então ele deseja com toda a intensidade do seu ser receber adoração humana. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, pois o diabo quer exatamente atingir esta obra-prima de Deus, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, e quer para ele. Não, Deus quer que vocês o adorem, negativo, vocês vão adorar a mim. Deus mandou Eva, você não comer assim, assim foi. Pois é, mentira, não é assim não, que Deus disse não. Não ouça a Deus, não, ouça a mim. Ladrão de almas. Isso é o que ele é. Essa adoração humana que ele tanto deseja, quanto mais explícita, melhor. Só que ele é muito sagaz, pelo menos em alguns pontos. Em outros ele é absolutamente tolo, mas em alguns ele não é nada de tolo. Muitas vezes não é uma adoração direta, como existem seitas satânicas que explicitamente adoram ao diabo, e tudo no escuro, preto e tal, e lá magias e todo tipo de rituais. Mas só alguns o diabo consegue pegar a tal ponto. Isso assusta a maioria das pessoas. Não tem problema, se não é para ser uma adoração direta, que ele prefere, é o ideal, mas que seja indireta. Isso não é uma adoração consciente, que alguém vai, eu vou cultuar o meu Deus, que é Satanás, hora tal, no lugar tal, absolutamente consciente que existem pessoas assim, mas se não é para ser assim, não tem problema não. Ele diz que me adorem inconscientemente, não tem problema. E se não for para adorar a minha pessoa, você sabendo que está adorando uma pessoa, não tem muito problema não. Adore meu sistema, adore os meus valores. Seja como for, se afaste de Deus. Quanto mais você se afastar de Deus, ser humano, mais perto você chegará de mim. Não importa muito a forma, o jeito que esse afastamento de Deus, que eu quero provocar em você, a forma não importa muito não, mas se afaste, e você está fazendo exatamente o que eu gostaria, e vem chegando para perto de mim, o máximo que você possa, e eu engulo, eu domino a sua alma totalmente, que você não vai poder mais conseguir pensar
porque eu vou lhe engolir, mesmo que você não queira, mesmo conscientemente, que você não saiba o que está fazendo, não saiba para onde está indo. Um cego não sabe para onde está indo. A Bíblia diz que aquele sem Cristo é cego. Dentro do contexto de 1 Pedro aqui, é provável que o estrago almejado pelo diabo, nesse termo particular, fosse a negação da fé causada pela perseguição. Eu falei que havia uma diferença na comparação do diabo com o leão. O leão não é perverso quando devora carne para se alimentar, nem é moralmente responsável por isso, ele é irracional. Satanás é perverso, profundamente perverso, porque ele é racional, um ser responsável pelo que ele faz. Já comentei que ele foi criado como um anjo belo, a serviço de Deus, revoltou-se e quis ser Deus, passou a ter a natureza essencialmente maligna, e é essa natureza assassina que o leva a andar em derredor, desejando insaciavelmente destruir almas humanas. Que inimigo terrível a humanidade arranjou, mas é fato. Se eu parasse aqui, a situação iria parecer muito sombria, a situação da raça humana inteira, uma tensão insuportável de saber que há um inimigo tão cruel, tão poderoso, com alvos tão desgraçadamente infelizes para a nossa alma, ansioso para atacar. O crente poderia chegar ao ponto de dizer: Senhor, por tudo, por Cristo, me leva hoje, me leva, eu não tenho como escapar da garra do diabo, eu não quero estar mais aqui, sei lá, eu vou me matar, eu não aguento ficar ao sabor de um ser desse. Apesar de eu ser salvo em Jesus Cristo, mas eu não aguento a pressão psicológica, moral, espiritual de ser atacado o tempo todo por um inimigo deste tamanho e deste grau de malignidade. Mas a passagem não termina aqui, graças a Deus. Não é preciso o crente se desesperar, se sentir desconfortável sempre, desejoso de sair deste mundo perdido e ir para o céu sempre, mas não desesperar. E essa é a mensagem bíblica. Devemos desejar o céu, devemos não nos ligarmos nas coisas daqui, mas sem desespero, e aguardar pacientemente, fielmente o dia que Deus e a hora que Deus e a forma que Deus determinar para nos levar cada um de nós para o céu. Essa é a instrução bíblica. Como eu falei, a passagem não termina aqui, porque Pedro diz: resisti-lhe firmes na fé. Solução de Pedro, ou do Espírito Santo através de Pedro. Simples, né? Não tanto. Não tanto. Na aparência é simplíssimo. Ah, bom, vou resistir na fé, pronto, beleza. Deixa comigo, tiro de letra. Traz cuidado com essa expressão. Eu ando meio cismado com essa expressão, tiro de letra, sabia? Não sei nem a origem dela, mas eu acho arrogante. Isso aqui é o tiro de letra. Como é que você sabe, hein? Que vai tirar de letra? Como é que você sabe se está vivo na hora de tirar esse troço, sei lá o que for, de letra? Então pense 10 vezes antes de dizer a próxima vez, você que é chegado a essa expressão ou coisa desse tipo, de tiro de letra. Você não tira coisa nenhuma de letra, você só tira o que Cristo lhe permite. Tudo posso naquele que me fortalece, e ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Bom, simples, muito simples. Não é tão simples, porque fé é confiança em Deus. Muito bem. Resistir-lhe firmes na fé. Confiança em Deus. A confiança em Deus exige conhecimento de Deus. Claro. Como é que vamos confiar num ser que nós não conhecemos? E agora entramos num terreno um pouco complicado,
complexo, que é o conhecimento da pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O conhecimento de Deus tem vários níveis, desde um relacionamento superficial mínimo, suficiente apenas para salvar a alma, suficiente apenas para depositar em Cristo uma confiança para ser salvo, e só, não passa daí. A Bíblia fala em crentes, alguns crentes sendo salvos como pelo fogo. Conhecimento mínimo de Cristo, até um relacionamento de alto grau de intimidade com Deus. Há variações grandes no conhecimento que cada um tem ou pode ter de Deus. E aqui, infelizmente, acho que é o ponto fraco de muitos dos crentes de hoje. Qual é exatamente, pastor, esse ponto fraco? Intimidade com a pessoa de Deus. Ponto fraco, talvez poderia dizer fraquíssimo. Muitos crentes simplesmente não têm intimidade com Deus, não têm. Estou falando de crentes, estou falando de pessoas salvas, pessoas que receberam de graça a fé, exercitou essa fé através de um arrependimento sincero, sim, de coração, e uma entrega da própria alma à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estão